Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPTS 11, vale a pena? Venha saber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 8,26. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,37%. É um fundo que está sendo negociado com desconto, atualmente um PVP de 0,93, 7% de desconto. E é um fundo que negocia com liquidez altíssima, de quase 7 milhões por dia. Atualmente o fundo vende uma variação positiva de 6,82%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que não era de base 10 e ele migrou para a base 10. Então, comparativamente, lá nos idos de 2020, é um fundo que estava orbitando ali próximo do seu valor patrimonial, próximo de R$10. Então, ali por vezes 10,50, 9,50, mas em média estava ali nessa faixa de R$10. No final de 2021, o fundo começou uma queda. E aí, nesse momento, vários fundos de papel também caíram. Então, esse fundo cai para um patamar ali próximo de R$9, isso já no mês 8 de 2022. Durante o período eleitoral, ele esboçou uma pequeníssima recuperação, mas, passado esse momento, o fundo volta a cair, mas nesse momento ele despenca, rompendo inclusive os R$8, chegando ali na casa de R$7,50 mais ou menos. Desde maio de 2023 para cá, o fundo vem num cenário de recuperação. Então, lá no final de 2023, o fundo chegou ali a R$9 mais ou menos, teve um repique, uma queda, voltando a patamares de 8, e atualmente ele vem lateralizado, só que com tendência de queda entre 8,50 para esse patamar de cotação atual, na casa aí de 8,26. Continuando aqui no site, o que a gente consegue observar? Mais outras informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é um fundo de títulos e valores imobiliários, fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa, nós vamos deixar para ver dentro do seu relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta atualmente com 387 mil cotistas, ele tem 317 milhões de cotas emitidas, ele vale atualmente R$ 8,89, mas aqui é mais uma distorção, tá? Esse valor aqui de R$ 8,89 é em razão de marcação a mercado. Tanto os seus ativos internos, tá? Os FIIs e os CRIs têm marcação interna. Então, na minha opinião, esse fundo vale mais próximo de R$10. Então, se a gente observar que esse fundo vale próximo de R$10, esse desconto aqui em cima de 3%, de 7% passa a ser muito maior. Se a gente considerar que ele vale próximo de 10, na minha opinião, esse fundo aqui vai estar com uns 15, 14% de desconto. É o dobro do desconto que se encontra ali. É um fundo que vale atualmente 2 bilhões e 820 milhões de patrimônio, e o último dividendo entregue foi pouco mais de 8 centavos de dividendo. Continuando aqui, a gente vê o dividend yield médio do fundo. Então, esse fundo, lá nos idos de 2020, possuía um dividendo médio de 0,6, que é relativamente baixo, né? E a partir do ano de 2021, o fundo começou a melhorar o seu dividendo, principalmente quando a inflação começou a subir muito. E aumentou para 0,9, entre 0,9 e 1,2, ficando sempre acima de 0,9. E lá nos idos, nos meados de 2022, chegou inclusive a beliscar ali 1,2 de dividendo. Ocorreram momentos de deflação, momentos em que o dividendo recuou muito, e atualmente, nesse último cenário agora, ele vem no movimento de alta. Novamente aqui, hoje, ele está próximo desse 0,9 de dividend yield. Nominalmente dizendo, você vê que os dividendos são um pouco mais estáveis, né? Entregando na casa de 7, 10 centavos, 11 centavos, 8 centavos, 9. E aí, as últimas entregas agora vieram melhorando para patamares ali próximos de 8. Nominalmente dizendo, o que a gente observa? 6, 7, 8, 7, 7, praticamente 8 nas últimas 3 entregas. E aí, no dia 12 de agosto, o fundo pagou, no dia 19 de agosto, essa quantia aí de 8 centavos. Quando o vídeo for ao ar, provavelmente já vai estar próximo do próximo anúncio de dividendos do fundo. Lembrando que esse vídeo é gravado com antecedência, tá? Então, quando for ao ar, praticamente já vai ter sido anunciado o período lá de setembro. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo.
Então, nos últimos 5 anos, o fundo vem com rentabilidade baixa, tá? Mas, apesar dele estar bem depreciado, o que o fundo entregou de dividendos nesse período trouxe o fundo para o resultado positivo. Agora, se a gente olhar o longo prazo do fundo, que a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, aí ele vem com uma rentabilidade muito bacana. Então, nos últimos 5 anos, o fundo vem com 27% de rentabilidade, o CDI 47%, o IPCA 33%, o IFIX 29% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, 68%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro do nosso canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível e que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Atualmente eu só estou atendendo pedido de membros ou inscritos. Se você quiser pedir algum vídeo, se inscreva no canal, tá? Se você não for inscrito, eu não estou atendendo pedidos aí. Continuando aqui no vídeo, outra forma de apoio financeiro é a nossa planilha de controle financeiro aí. Tornando-se membro, você tem desconto nessa planilha, tá? Essa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, muita versatilidade, e é um produto que vai te ajudar a organizar os seus ativos. Vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e vai te ajudar até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de ser um ótimo produto, você também nos apoia financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books, introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquira os e-books, porque além de tudo, é uma forma de nos apoiar financeiramente. Eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, né? Então o Igor aí, que se tornou membro recente, o Eduardo de Lima e Lidiane aí, que renovaram o clube de membros, e o Anderson, que também renovaram o clube de membros. Saibam vocês, membros, que vocês são imprescindíveis aqui para o canal. Vocês carregam o canal nas costas. Muito obrigado de coração aí. Saiba que ajuda muito. Se você estiver precisando de ajuda para montar uma carteira aí, ó, para mentoria, consultoria, estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí para o nosso Instagram ou para o e-mail do canal. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Eu voltei a minha certificação, tá? Estou estudando firme aí. Acredito que em breve eu devo trazer resultado positivo, caso eu consiga tirar a certificação. Lembrando que atualmente eu não faço indicação de ativos, apenas mostro a minha maneira de investir. Com a certificação, eu vou poder fazer indicação de ativos aí para vocês. Aqui nós já estamos com o relatório gerencial mais recente do fundo. Ele é bem recente mesmo. E aqui a gente vê sobre as taxas que o fundo cobra. O fundo cobra de taxa 0,10 de administração, 1,05 de gestão, e ele não cobra performance. Aqui mais abaixo a gestão vem falar sobre em que o fundo pode investir, né? Quando que eles pagam os seus proventos. Ele traz alguns destaques. O fundo que vale 2 bilhões e 800 milhões, em razão do desconto atual, está sendo negociado por 2 bilhões e 600 milhões. A gente vê a taxa média da carteira, o último dividendo entregue. Toda essa parte aqui eu vou passar rapidamente. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui para você dar uma olhada, tá? Então aqui a gente vê atualmente quantos devedores o fundo possui. Não tem nenhum caso de inadimplência no portfólio do fundo. E ele mostra todo o retorno do fundo desde que ele vê a mercado, né? Então, até então, o fundo já entregou 175% aí de rentabilidade. O CDI no período foi 140%. O IMAB 190%, o IFIX 140%, o Ibovespa 127%. Então, o fundo vem com a rentabilidade superior aí esses outros índices. Continuando aqui, ele traz um resumo. Toda essa parte resumo aqui inicial eu vou pular, tá? E vou direto para essa parte aqui, ó. Atualmente, a alocação do fundo. O fundo hoje tem 70% do fundo em CRIs. Ele vai ter ali 29% em FIIs. E aí ele tem um valor bem pequeno em caixa. 0,6% em caixa. Os maiores devedores do fundo. Só que aqui não é o XPPR diretamente, tá? Um dos grandes problemas do XPPR é a sua alavancagem. E esse fundo, ele tem ali... Hoje, a dívida do XPPR representa mais de 10% do portfólio do fundo. Então, o fundo hoje tem uma concentração alta, só que é na dívida, no CRI do XPPR. Eu não vejo como isso sendo algo muito problemático, por quê? Se o XPPR não pagar,
eles pegam isso proporcionalmente lá do imóvel do fundo, né? O restante ali de percentual é pulverizado, aí ele tem o General Shopping, HBR e Açaí. Inclusive, e se você olhar relatórios anteriores, essa é uma dívida que não existia. Então, quando o XPPR fez dívida aí, eles adquiriram essa dívida. Pode ser diretamente ou de forma aí no mercado secundário. O fundo hoje tem 276 milhões em compromissados, o que é 9,8%. E isso aqui também é bem positivo. Essa compromissada já chegou a ser 19%, 18%, 15%. E atualmente nesse patamar ali próximo de 10%, eu vejo como sendo algo muito mais saudável. E essa alavancagem do fundo aí é de CDI mais 0,7%. Aqui ele mostra os principais devedores dos CRIs e os principais devedores dos FIIs. Então eles têm 46 CRIs aí, ó, sendo 70% do portfólio. E aí dentro da carteira de CRIs, a maior parte dos FIIs, né? Dentro da carteira de FIIs, a maior parte é shopping. Ele tem também renda urbana, logísticos e lajes. E ele traz os principais FIIs dentro do seu portfólio aí, ó. Continuando aqui no relatório, ele fala sobre o cenário macro. Toda essa parte aqui eu vou pular. Fala sobre os resultados do mês, também vou pular essa parte. Continua falando sobre os resultados do mês. Aqui eles vão falar um pouco sobre o perfil do fundo. E a partir de 2018, o fundo se tornou cada vez mais buscando ser high grade, né? E aqui eles falam sobre as vantagens de ativos high grade. High grade, eles têm uma liquidez mais elevada e tem menor risco de ter inadimplência, ter dívida, né? Default. Continuando aqui, ele fala sobre a taxa ponderada da carteira. Ele já chegou a ser um spread maior e meio que foi se fechando aqui frente à NTNB equivalente, né? Foi se fechando essa curva de juros aí. Aqui ele fala sobre os resultados atuais do fundo. Essa parte a gente vai ler, ó. No gráfico abaixo apresenta a evolução do resultado em corrida e não distribuído da carteira. Esse número é importante, pois representa grande parte pelo resultado com negociações de crise, isso é, ganho por compressão de taxa. O potencial ganho de capital que o fundo pode realizar. De abril de 2021 até fevereiro de 2022, esse potencial se manteve relativamente próximo a 10 centavos. Em março, houve uma redução expressiva devido à queda dos FIIs na carteira. Após isso, observamos uma leve recuperação até junho de 2022. A partir de julho de 2022, tivemos 3 meses de deflação, o que fez da correção monetária que o fundo pode reconhecer fosse reduzida, caindo de 11 centavos para menos 6 centavos. Desde então, a carteira de recebíveis vem se recuperando lentamente, enquanto a carteira de FIIs continuou a andar de lado até o mês de março. A partir de abril, começamos a observar altas expressivas no mercado de FIIs. Nos últimos meses, o mercado tem andado de lado, pois alguns setores, como lajes, devolvendo parte da rentabilidade do ano. Então, aqui eles mostram que teve meses que teve resultado positivo, mas também teve meses aqui, ó, em que o resultado chegou a ser negativo, tá? É isso que ele está falando aí. Continuando no relatório, que ele mostra sobre a carteira de crise e o custo da compromissada. Então, na maior parte do tempo, ele conseguiu gerar mais resultado positivo do que negativo. Mas, ó, teve momentos aqui que o fundo gerou resultado negativo. Então, durante esse momento aqui, começou a comer parte do resultado e foi um momento em que a gestão foi muito criticada. A gente vê que teve uma melhora atualmente aqui, ó, quanto maior a barra azul frente à barra cinza, tá? Então, ó, por exemplo, no último mês teve um resultado negativo das compromissadas, mas já teve meses aqui em que o resultado foi positivo. Então, atualmente ele voltou a ter resultados positivos aí. Então, aqui ele mostra o impacto das operações compromissadas no patrimônio do fundo. Na maior parte do tempo trouxe resultados positivos, mas a gente vê que durante um período, né, principalmente no período em que a inflação teve uma arrefecida aí, e isso atacou severamente o fundo. Aqui ele traz uma tabela de sensibilidade. Como o fundo hoje está sendo cotado nessa faixa de 8,30, né, está até acima do relatório aqui. Então note, quando esse fundo bateu lá no 7 e pouco, ó, quem comprou esse fundo, se esse fundo chegou a 7,34, ele teria um resultado de IPCA mais 11 bruto e o resultado líquido de IPCA mais 10,78. Quem compra o fundo atualmente, ó, nesse patamar de 8,32, vai ter o resultado, ó, de IPCA mais 9,50. Olha a diferença, né? Quanto mais barato você conseguir comprar um ativo, maior é o seu retorno. E para o líquido já cai para 8,46. Longe dos R$10, quem comprar esse fundo lá nos 9,14 vai receber IPCA bruto de 7,54 e IPCA líquido de 6,49. Então, frente ao que o fundo se encontra hoje, ó, dá quase 2 pontos percentuais de diferença, né? Então, para quem olha para o futuro, eu acredito que esse fundo vai se recuperar. Olhando para o futuro, pode ser sim uma grande opção aí para quem pretende investir no fundo.
Aqui ele fala sobre o retorno histórico que o fundo trouxe, toda essa parte aqui eu vou pular. A distribuição de dividendos, né? Então, comparativamente ao CDI, o fundo sempre bateu e muito o CDI, sempre. E aí somente no ano passado que o fundo começou a sofrer bastante. E foi o único ano que ele não conseguiu bater o CDI. Neste ano ele voltou a estar à frente do CDI. E no acumulado dos últimos 12 meses, ele também já consegue superar o CDI aí. Aqui ele mostra sobre a rentabilidade, é o que eu falei para vocês. E aí, comparativamente, nos últimos, desde que o fundo veio a mercado, mesmo ele estando depreciado, hoje o fundo supera 175% frente a 140% aí do IFIX, 141% do CDI. E se fosse comparar, se o fundo estivesse no seu valor patrimonial, ele estaria ali em 197%. Então, é sinal que o fundo vem fazendo um bom resultado também. Aqui ele mostra as compras de CRIs do seu portfólio. Nesse outro aqui a gente vê as vendas de CRIs, é um fundo que gira muito. E esse giro traz um resultado positivo para o fundo. Ó. Compras de FIIs e vendas de FIIs. E aqui a gente vê a rentabilidade da carteira DRE, né? Me chamou a atenção esse mês. Frente aos outros meses, ó, o fundo teve um resultado bem astronômico. Ele vinha na faixa de 30 milhões, ó, 28, 31, 28, 32, 29, 30. E aí ele teve 42 milhões de resultado. E o que teve maior disparidade frente aos outros meses foi a atualização monetária, que saiu dessa faixa de 4, 6, 8 para 20 milhões. Isso aqui trouxe um resultado muito positivo para o fundo. Nós vamos calcular aqui na prática o que as despesas do fundo, ó, essa taxa de administração e gestão, o que elas representam frente ao total que o fundo receitou. Nós vamos ver no acumulado de 2024, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, 14.706, que eu vou arredondar para 14.707, mais 1.735, que eu vou arredondar para 1.736. Esse valor aqui vezes 100, dividido pelos 223.810.000. Então as taxas do fundo estão na casa de 7,34%. Então é um fundo que tem taxas careiras, né? Entre a gestão e a administração dá muito mais de 1%, igual a gente viu lá em cima. Mas quando a gente vê na prática, nominalmente, não é uma taxa careira. Então eu não gosto de olhar para aquelas taxas lá. O que adianta um fundo às vezes ter 0,6 de taxa e quando a gente vai ver na prática é muito maior. Então eu prefiro olhar que, na prática, o que isso representa frente ao que o fundo receitou. Continuando aqui, ele mostra quebra de resultado e o resultado por distribuições. Então, esse mês teve uma disparidade muito grande frente aos outros meses. Ele vinha distribuindo em linha com o que ele estava receitando. E nesse mês ele teve um resultado de 12 centavos e entregou 8. O que, na minha opinião, acho que o fundo agora consegue se manter próximo desses 8 centavos aí com tranquilidade. Até levar o patamar de distribuição, caso ele queira, tá? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós ainda vamos ver com destaque os ativos que o fundo possui. Antes da gente ir para essa parte, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a bater essa meta. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem? Já teve? Teria ele? Comenta que seu comentário é muito importante. Eu não tenho esse ativo, mas acho que apesar do mercado estar atualmente insatisfeito com o fundo, eu acredito que para o longo prazo esse fundo vai trazer ótimos resultados, principalmente quem estiver comprando esse fundo nos preços atuais. Como a minha carteira já está toda posicionada, eu não tenho intenção de ter esse ativo. Mas, numa carteira diversificada, eu acredito que tem espaço para quem queira ter esse ativo aí. Apesar de todas as polêmicas, o pessoal achar ruim o que o fundo investe muito em fundos imobiliários, sobre as compromissadas e tal, no geral, eu vejo que eles fazem um bom trabalho. O fato de eu estar comentando a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, ou que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Amo Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos para monetizar o canal. Hoje nós já contamos ali com 72 inscritos. Nos ajude a chegar aos 100. Desde já, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Reiterando o recado do início do vídeo, nós fazemos uma ajuda de consultoria, mentoria, estruturação de carteiras. Atualmente eu mostro a minha maneira de investir, a forma como é o meu racional. Futuramente, quando a gente tiver com a certificação,
eu vou poder aí fazer indicação de ativos. Atualmente a gente não faz indicação de ativos. Voltando aqui ao relatório gerencial, eles vão trazer aqui várias informações, né? Aqui uma parte interessante, aqui o fundo, apesar de tudo, vem num movimento crescente do número de cotistas ano a ano, e aparentemente ele teve uma pequena queda nos últimos meses aí do número de cotistas ou lateralização. Alocação de ativos, a gente já tinha visto anteriormente, né? O fundo hoje tem 29% em FIIs, e dos CRIs, ele tem 19% do setor logístico, 18% shopping, 17% comercial, 12% varejo. É um fundo que quase não tem ativos de papel, a maior parte são fundos de tijolos, né? E aí, dentro das dívidas, ó, o XPPR, a dívida, o CRI do XPPR, hoje é 13% do portfólio. Ele está bem exposto, tá? Eu não acho isso aqui bacana, mas, entre aspas, dou uma passada de pano, porque, nesse caso aqui, o próprio imóvel foi dado como garantia. Acredito eu que a Capitânia ela já comprou alguns ativos que o XPPR vendeu, e eles provavelmente devem converter essa dívida aqui em ativos no próprio imóvel que o fundo possui, né? Então, aguardemos aí no futuro. O restante é pulverizado e todas as outras posições de dívidas estão bem pulverizadas aí. A taxa média da carteira do fundo, 29% FIIs, 0,6% caixa. Então, ele tem ali 67% IPCA mais 6 e ele vai ter ali 2,6% em CDI mais 3. Continuando aqui, a gente vê sobre a carteira de crédito, a gente já viu antecipadamente lá em cima, né, os percentuais, e aí ele mostra um por um, dentro de comercial, como que está, residencial, logístico, shopping, varejo. Aquela parte que eu falei do XPPR vai estar aqui nessa parte comercial, ó. Então ele tem diversas tranches do XPPR aqui, ó, XP Properties, e aqui mais abaixo, a gente vê a carteira de FIIs dele. Então a Capitânia, ela por padrão, ó, dentro do CPTS, esse CPLG é 2% do portfólio. Mas a Capitânia ancorou aqui, ó, a gestora, em todos os seus fundos que a gestora possui, eles são donos de 91% do CPLG. Foi algo totalmente ancorado pela Capitânia. Esse GSFI, dentro do CPTS, é 2%. Mas a Capitânia é dona de 25% do GSFI. Então eles têm por padrão se posicionar percentuais altos dos ativos aí, ó. Então fique atento, porque eles meio que dominam muitos fundos aí, inclusive que eles sequer são da gestora deles, tá? E eles também se posicionam em fundos pouco conhecidos, né? Então aqui a gente vê o percentual dos ativos que ele possui e vai ver que o fundo tem muita exposição a ativos do setor tijolos, né? Você não vê ele com muita exposição aí em fundos de papel. Ele vai ter ali FOF, Fiagro, é até uma novidade, né? Eles têm exposição no CPTR, que é um Fiagro da própria casa. Aqui eles falam sobre as compromissadas, toda essa parte eu vou pular também. E essa parte é uma parte, assim, para fins de conhecimento, né? Então, atualmente, na B3, já tem 1.200 fundos listados, só que são negociados 474. Chegou a cair bastante, ó. Principalmente está tendo muita incorporação e tal. Então, assim, ó, listado na B3 é porque às vezes não é negociado em bolsa, são fundos fechados, tá? Negociados aí, ó, negociados na bolsa 474. As ofertas, a gente viu que teve uma queda de ofertas, né, recentemente. Número de investidores teve um crescimento exponencial. Atualmente nós já temos mais de 2,5 milhões, ó, 2 milhões e 700 mil investidores. E aqui sobre a indústria de FIIs também é interessante, ó. Hoje, 65 bilhões são os fundos de CRI, fundos de papel, né? É 32% de toda a indústria. Os fundos logísticos ali, ó, é 18%. Os FOFs, 5%. Então aqui a gente vê todas as classes que tem aí. Quantidade de FIIs de cada segmento. A maior parte aí é do setor de CRIs. Logístico também, ele tem bastante, né? Apesar da disparidade ser maior, mas eles têm quase o mesmo tanto de fundos, né? Tem muito mais fundos logísticos proporcionalmente frente ao valor aí de mercado, né? E a quantidade de investidores, a maior parte é de pessoas físicas. 66% de tudo que é negociado é pelas pessoas físicas. E do estoque, né? Quem tem as cotas, 76% das cotas aí estão na mão de pessoas físicas. Continuando aqui, a gente entra nos ativos propriamente ditos. E se você quiser estudar um pouco mais, quiser descobrir um pouco mais sobre os devedores de cada um do fundo, né? Nessa parte você pode parar e dar uma lida com atenção. Inclusive, é das partes que eu acredito que as pessoas têm que ter mais diligência, parar um tempinho, olhar um por um os devedores, para entender melhor sobre o que o fundo investe, né?
Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere ir lá no canal Monotícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I never answer to no, man, I still go, go.